A CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, entrou ontem com um novo recurso, os embargos dos embargos, muito bem fundamentado. São 53 páginas, muito esclarecedoras e com todos os argumentos possíveis ao nosso favor, deixando bem claro de que o STF está passando por cima da sua própria jurisprudência. E ele justificou a CNTM a violação do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais, com base em vários argumentos jurídicos, destacando a necessidade de respeitar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões já proferidas pelo STF. O princípio da segurança jurídica. A CNTM argumenta que a alteração de um entendimento anterior pelo STF, sem o devido recurso cabível, fere o princípio da segurança jurídica garantido pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Este princípio assegura que as decisões judiciais não podem ser alteradas arbitrariamente, uma vez que já foram publicadas e se tornaram definitivas. Inobservância do Código de Processo Civil, CPC. Ela destaca que, segundo o artigo 494 do CPC, uma decisão só pode ser alterada mediante recurso adequado ou para corrigir erros materiais. No caso das ADIs 2110 e 2111, ela afirma que não houve qualquer recurso cabível que justificasse a reanálise da matéria já decidida, configurando uma manobra processualmente ilegal do STF. Reanálise da matéria julgada. A CNTM enfatiza que o julgamento das ADIs envolveu uma reanálise de questões já decididas em casos anteriores, o que é vedado pela legislação processual. O entendimento anterior permitia a revisão da vida toda, e a mudança abrupta desse entendimento, sem os mecanismos legais apropriados, representa uma violação ao direito dos segurados de optar por critérios mais benéficos para seus cálculos de aposentadorias. Alteração de jurisprudência. O recurso também menciona que a decisão do STF altera a jurisprudência estabelecida, sem considerar as implicações para aqueles que já haviam iniciado processos com base no entendimento anterior. Isso poderia resultar em insegurança para os segurados e em um desrespeito aos direitos adquiridos. As críticas da CNTM à modificação do julgado anterior pelo STF. A CNTM apresentou diversas críticas à modificação do julgado anterior pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade ADIs 2110 e 2111. Essas críticas se concentram em questões de segurança jurídica, legalidade processual e a legitimidade da nova interpretação do STF. Violação do princípio de segurança jurídica. A CNTM argumenta que a mudança no entendimento do STF, que passou a considerar o artigo 3º da Lei nº 9876/99 como de aplicação obrigatória,
fere o princípio da segurança jurídica. Este princípio assegura que as decisões judiciais devem ser estáveis e previsíveis, evitando alterações abruptas que possam prejudicar os direitos dos segurados. E que uma norma transitória não pode ser melhor do que uma norma permanente, uma regra permanente. Modificação sem recurso cabível. A CNTM criticou o fato de que o STF alterou o entendimento anterior sem que houvesse um recurso cabível para tal modificação, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, CPC. Uma decisão judicial só pode ser alterada por meio de recurso adequado ou para corrigir erros materiais. A mudança foi vista como uma manobra processualmente ilegal do STF. Reanálise da matéria julgada. A CNTM destacou que a decisão das ADIs resultou em uma reanálise de questões já decididas anteriormente, o que é vedado pela legislação processual. Isso configura uma violação do artigo 505 do CPC, que estabelece as condições para a modificação de julgados já publicados. A CNTM argumenta que essa reanálise não deveria ter ocorrido, uma vez que não havia novos elementos ou fundamentos que justificassem tal mudança. Inobservância do artigo 97 da Constituição Federal, que foi a suposta violação do artigo 97 da Constituição Federal, que exige a maioria absoluta dos membros de um tribunal para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Ela argumentou que a decisão do STF não respeitou esse requisito, comprometendo a legitimidade da nova interpretação. Consequências financeiras. A CNTM também contestou as alegações do governo sobre o impacto financeiro da revisão da vida toda, argumentando que os números apresentados eram exagerados e não refletiam a realidade, pois estudos sérios comprovam que o gasto seria de 1,5 a 3 bilhões, não 480 bilhões, como mencionados pelo governo. A CNTM também criticou a modificação do julgado anterior pelo STF, refletindo preocupações profundas sobre a estabilidade das decisões judiciais e os direitos dos segurados. A Confederação defende que as mudanças devem ser feitas dentro dos parâmetros legais estabelecidos, respeitando os princípios constitucionais e processuais para garantir a proteção dos direitos previdenciários dos trabalhadores. Ela apresentou também várias críticas à modificação do julgado anterior pela STF nas ADIs, considerando-a ilegal por diversos motivos específicos. Modificação sem recurso cabível. Ela argumentou que a alteração dos entendimentos pelo STF ocorreu sem que houvesse um recurso cabível para tal mudança, de acordo com o artigo 494 do CPC, que estabelece que uma decisão já publicada só pode ser alterada por meio de recurso adequado ou para corrigir erros materiais.
E não foi esse o caso. Então essa mudança foi vista como uma manobra processualmente ilegal do STF. Reanálise da matéria julgada. A CNTM criticou a reanálise de questões que já haviam sido decididas anteriormente, o que é proibido pela legislação processual. E sustentou que a decisão das ADIs constituiu uma violação desses princípios, pois envolveu um revolvimento de matéria julgada sem as condições necessárias para tal. Aí vem a violação do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais, garantidas pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que essa alteração abrupta prejudica a segurança jurídica essencial para a estabilidade das relações sociais e jurídicas. Também a inobservância do artigo 97 da Constituição, que exige maioria absoluta dos membros para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. E a CNTM argumentou que a decisão não respeitou esse requisito, comprometendo a legitimidade da nova interpretação. Então, isso é simplesmente um resumo, porque são 53 páginas muito bem detalhadas e tudo mostrando que a revisão da vida toda está plenamente dentro dos seus direitos. E tudo que foi feito para atropelar, e não tem nada de legal nisso. Quiseram passar com um trator por cima da revisão da vida toda, totalmente legal. Não tem nada de base para isso. Então esse é apenas um resumo, porque o recurso foi muito longo e não há condições aqui de se falar tudo realmente. Foi simplesmente um resumo. Então, mais uma vez, nós estamos cobertos de razão e não existe motivo nenhum para preocupação. Essa turma do contra está totalmente ilegal e eles vão ser rechaçados. É isso que eles tem que ser feito. Então ficamos mais uma vez tranquilos de que nós estamos plenamente certos e cobertos de razão. Não existe motivo nenhum para preocupação. Obrigado por vocês terem acompanhado e vamos ficar tranquilos que nós estamos muito bem assessorados e está tudo tranquilo para o nosso lado. Desejo bom dia a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.